Olá, farmacista. Olá, cuidador, cuidadora. Oi, amigo, amiga, cliente, família, como é que vocês estão? Esse assunto que eu quero falar com vocês hoje é um assunto, olha, muito necessário. Sobre essa questão de priorizar as coisas para serem realizadas. Tá chegando agora aí a virada do ano e as pessoas têm essa mania, né, de fazer várias promessas do que vai ser realizado durante o ano. Eu queria juntar com uma conversa que eu estava tendo esses dias com um amigo e quando ele chegou no local, eu perguntei como é que estavam as coisas e ele falou, tá uma correria danada. E essa coisa de estar uma correria danada é de praxe a gente ouvir, da gente falar, né? Como é que estão as coisas? Meu, tá muita correria. E eu não sei exatamente se tá uma correria. O que eu sei exatamente que normalmente está uma desorganização entre as coisas que precisam ser realizadas e estabelecer as prioridades para serem realizadas. E é sempre bom a gente entender que todo mundo quer ter uma vida legal, todo mundo quer ter coisas na vida, todo mundo quer ter felicidade, todo mundo quer ter um momento de prazer, de lazer, todo mundo quer realizar situações, mas nem todo mundo quer organizar a vida. E você só vai conseguir ter isso tudo que você tem direito na sua vida, porque não é só uma questão de querer, você tem direito em ter isso, sabe? Você nasceu para ser realmente feliz, você nasceu para ter tudo o que você está querendo, que você sente que é necessário na sua vida para você ter uma vida com qualidade. Mas é muito importante aprender a priorizar o que precisa ser feito, né? Então eu canso de ouvir as pessoas dizerem para mim que não tem tempo para fazer as coisas. E olha que eu sou um tipo de diretor que eu acompanho meus clientes com muita proximidade. E eu vejo que nem sempre é assim. A questão são os fatos emocionais que estabelecem essas prioridades. Então eu queria trazer para você hoje aqui uma dica para você e para sua família. Mas não é uma dica comum não, é uma dica muito decisiva se você realmente quer ter uma vida bacana. Se você enquanto passar por aqui pela Terra, nos seus 80, 90, 100 anos de vida, se você quer realmente ter uma vida boa. Porque é isso que a gente tem que tomar uma decisão para estabelecer essas prioridades. Se você quer ou se você não faz questão. Se você não faz questão, não tem problema, pode levar as coisas tudo enrolada. Mas se você é do tipo de pessoa que de vez em quando dá uma parada para ver a sua evolução pessoal, a sua evolução profissional, a sua evolução financeira, a evolução da tua família e o que os seus filhos precisam, e se você está conseguindo fazer tudo, e se você está conseguindo entregar tudo aquilo que você combina com as pessoas, tá tudo certo. É a hora da gente pensar nisso. Então eu queria dizer para você o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado em não priorizar determinadas coisas. Tudo na vida é um equilíbrio, você precisa ter esse equilíbrio, né? Você não vive só de uma coisa. É como você falar assim, olha, Rodinei, eu sou muito religioso, sou muito religiosa. É, tudo bem, mas você não vai viver só de igreja, você não vai viver só de religião. Porque você também precisa comer, seus filhos precisam estudar, você precisa se deslocar, você também fica doente. Então você tem que entender que você vai precisar de várias coisas. Ah, Rodinei, eu sou muito trabalhador, sou muito trabalhadeira, sou muito trabalhadora. Eu trabalho demais. Tudo bem, mas você não vai viver só do seu trabalho. Porque você precisa de um tempo para descansar, você precisa de um tempo de lazer, você precisa de um tempo com a sua família e não vai dar só trabalhando que você vai fazer isso, você precisa de um momento de folga. Então você começa a notar que tudo tem um equilíbrio. E isso a gente tem que levar muito a sério. A gente tem que ter muito compromisso com a gente nesse aspecto. Você tem que ter esse compromisso com você.
essa seriedade em levar as coisas de uma forma organizada. Então a gente tem que aprender a priorizar. Um pouco de cada coisa por dia é o suficiente. Você não precisa radicalizar, não tem necessidade. É como as pessoas falam, para você emagrecer, você pode comer de tudo. É só ter equilíbrio e comer a quantidade necessária. Suficiente. E não se, como minha mãe diz, se estilfar de comer. Então, é fácil de você tomar essa decisão. Mas a primeira coisa que você precisa é tomar essa decisão. E o que eu gostaria de chamar você aqui hoje é para tomar essa decisão. Em aprender a priorizar as coisas na sua vida e utilizar melhor o seu tempo. Então, quando a gente fala disso, eu sempre falo que existem 4 quadrantes que a gente tem que levar a sério. Aquilo que é urgente, aquilo que é importante, aquilo que é necessário e aquilo que é interessante. Então, quando você começa a entender desses 4 quadrantes, urgente, necessário, importante e interessante. Quando você começa a entender que você pode dividir os teus quadrantes da sua vida para estabelecer as prioridades nesses 4 quadrantes, você já vai entender que a sua vida vai ser muito melhor se você levar isso a sério. Então é como dizer assim, nada é mais importante do que é urgente. Se é urgente, é urgente. Isso aqui é necessário eu fazer. É necessário, mas não é urgente. Então eu vou deixar para daqui a pouco. Primeiro eu vou fazer o que é urgente. Isso aqui é uma coisa importante de fazer. É importante, mas não é necessário e muito menos é urgente. Então eu vou deixar mais para depois para fazer. Isso aqui seria interessante eu fazer. Olha, ser interessante é bacana, né? Você tem interesse em ter isso também, fazer isso também, mas necessariamente não é importante, não é necessário e muito menos é urgente. Então, quando você pega na sua vida e organiza isso, né? Vamos imaginar coisas bem simples. Dependendo da atividade que você precisa fazer, você vai se perguntar, isso aqui é urgente? É necessário? É importante ou é interessante? Porque coisas na vida que são interessantes, nós podemos ter com o passar do tempo, né? Porque às vezes você pode notar que você está aqui olhando na internet, ou então você vai passear num shopping, você vê uma coisa, você se interessa por aquilo. Mas quando você pergunta para você, isso para mim é importante? Você fala, é importante porque eu poderia fazer isso, isso. Mas é necessário? Aí você já começa a pensar, não, também não é necessário. É urgente? Aí você fala, não, definitivamente não é. Aí você já vai abortar aquela missão, porque você viu que aquilo não é para você naquele momento. A mesma coisa são as coisas do seu dia a dia, não é? É como, por exemplo, você se alimentar. Se alimentar, o almoço, por exemplo, é uma coisa que é urgente ou é necessário? Mas como assim, Rodinei? Então vamos lá. Entre você almoçar e ligar para sua mãe, que a sua mãe quer falar com você, eu pergunto o que é urgente? Urgente é você ligar para sua mãe, porque daqui a pouco você pode comer logo em seguida. Não é? Então vamos lá. Aí você fala, não, Rodinei, para mim o urgente é comer primeiro. Porque a minha mãe eu já conheço ela, eu sei que aquilo ali que ela está querendo necessariamente não é tão urgente, eu posso fazer isso depois. Bom, então você já está entendendo que você está estabelecendo o que é urgente, certo? O que é necessário, o que é importante e o que é interessante. Eu tenho que... Então, quando você começa a estabelecer sua vida dessa maneira, você vai notar que você consegue pegar todas as coisas que você vai ter que fazer e dividir nisso. Rodinei, tem jogo do Brasil. Tá, tem jogo do Brasil.
e eu tenho que lavar a roupa, porque eu tenho que usar essa roupa amanhã de manhã. E se eu não lavar logo, ela não vai secar. Bom, então eu pergunto para você, entre você assistir o Jogo do Brasil e lavar roupa, vamos entender então. Na minha opinião, tá? Isso sou eu na minha decisão de levar isso nos quadrantes. Assistir o Jogo do Brasil é necessário? É importante? É interessante ou é urgente? Olha, na minha situação, na minha forma de pensar hoje, assistir o Jogo do Brasil é interessante para mim. Mas para mim não é importante, não é necessário, muito menos é urgente. Então, se eu tiver outras coisas importantes, necessárias e urgentes, com certeza eu vou fazer sem titubear na minha decisão. Porque eu sei que tem coisas que vão me fazer feliz, tem coisas que vão me fazer muito infeliz. Então aquilo que me faz infeliz, eu não quero nem que aconteça. Então isso para mim é urgência. Certo? Então, quando nós estamos hoje, no nosso dia a dia, entendendo, é mais ou menos assim, olha, eu tenho que ler um livro. Eu tenho que ler um livro e tenho que varrer a sala. Beleza. Aí você pergunta, o que é urgente e o que é importante, o que é necessário e o que é interessante nesse caso dos 4? Bom, vamos imaginar então que não tem ninguém em casa, eu estou sozinho. Então eu vou aproveitar esse momento e vou ler o livro. Porque para varrer a sala, eu posso varrer com qualquer pessoa aqui dentro, eu posso varrer normal. Então o urgente para mim é eu aproveitar esse momento para ler esse livro. Porque eu preciso de um momento tranquilo, fazer a leitura, porque isso vai acrescentar na minha vida. Então, vamos imaginar que nesse momento, ler o livro para mim é urgente e varrer a sala é o necessário, vou ter que fazer. Mas eu aproveito o momento para poder estabelecer isso aí. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para isso. Quando essa história de falar que a vida tá uma correria, a maioria das vezes é uma mentira. Não vou nem falar que não é uma verdade. Eu vou ser mais impactante. É uma mentira quando você fala que não tem tempo. Porque o problema, na verdade, desse recurso chamado tempo é a organização dele. E se você quer conseguir atravessar um 2023 e chegar no final de 2023 e ter uma vida com mais qualidade, uma vida mais feliz, uma vida com mais realizações, você precisa fazer a gestão desse tempo. Então vamos lá, vamos voltar nos 4. É urgente? É necessário? É importante? É interessante? Então primeiro o que a gente tem que priorizar? Primeiro a gente prioriza o que é urgente. Depois a gente prioriza o que é necessário, mas não precisa ser urgente. Depois o que é importante, mas também não é tão necessário e não é urgente. E o que é interessante que é legal ter, mas se não ter também não vai mudar nada. Pensa nisso um pouco na sua vida e faz uma mudança nela. Mas faz uma mudança para você. Porque não sei se você sabe, o maior problema do ser humano é não ter compromisso com ele mesmo. Ele tem compromisso com todo mundo, mas não se compromete com ele. Então, para ele, tudo pode ser para depois. É aí que você não entende que a sua vida é única. E aí a pessoa fala, a vida é curta. Depende, né? Depende. Se fosse tão curta, você priorizaria realmente. Se você tivesse essa consciência, se você tivesse convertido de que a vida realmente é curta, então a gente precisa aproveitar esse tempo. E esse recurso chamado tempo, gente, é muito importante. É como no segundo momento eu falar para vocês sobre o recurso chamado dinheiro, de como é que você prioriza ele. Porque muitas vezes você também não sabe organizar isso. E aí às vezes você está gastando com aquilo que é interessante e não investe naquilo que é urgente. Aí fica difícil, né? Mas primeiro eu quero falar do tempo. O tempo
que as pessoas hoje, porque a vida está muito mais difícil em função dessa má organização do tempo. Porque a vida fica muito estressante, ela fica muito enrolada. Eu sempre falo, quando você entra na casa de uma pessoa, você vê a casa dela é organizada, você pode notar, a própria pessoa é organizada. Mas quando a casa da pessoa é uma bagunça, a cabeça da pessoa também é uma bagunça. Porque aquilo nunca está no horário certo, nunca está no lugar certo. E o que a gente precisa fazer aqui é isso, aprender a priorizar esse tempo com o que é urgente, primeiro, em segundo lugar, o que é necessário, em terceiro lugar, o que é importante, e em quarto lugar, o que é interessante. Fala a verdade, não é fácil isso? A parte mais difícil é você tomar uma decisão. Eu espero que você faça isso o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Mas olha, infinitamente melhor. Graça e paz. Estamos juntos. Sempre. Beijo no seu coração. Eu amo vocês, porque eu sei que vocês fazem a minha vida ser muito melhor. Isso para mim é urgente.